E aí, galera, esse tempo que a gente está vivendo é muito louco, né? Cada vez mais as pessoas elas estão buscando onde se apoiar, né? Alguns ainda tentam se apoiar em políticos, em pessoas, mas a verdade é que tudo que a gente tem buscado algum tipo de apoio tem de certa forma nos frustrado. Até mesmo aqueles que têm grandes empreendimentos ou uma grande quantia de dinheiro, até eles estão sentindo algum tipo de impacto, estão perdendo a sua base onde se apoiar. Imagine aqueles que não têm e aqueles que ainda se apoiam em políticos, salvadores da pátria, ou o que quer que seja de um lado, seja de outro. A tendência é cada vez mais se frustrar, porque nenhuma dessas pessoas, nenhuma dessas situações pode de fato nos oferecer aquele apoio que de fato precisamos. E eu estava meditando aqui em Mateus 14, 21, um episódio muito parecido com esse que nós estamos vivendo. Nesse episódio, nesse momento, os discípulos eles estavam no barco e Jesus não estava no barco. Havia um grande vento contrário naquele barco e as ondas batiam com muita força, a ponto de deixar eles com medo, deixar eles assustados. Quando de repente eles viram alguém se aproximando, e ao ver alguém se aproximando, a primeira reação deles foi a de medo, foi a de susto, foi a de espanto, a ponto deles acharem que era um fantasma. Eles começaram a gritar: é um fantasma, é um fantasma. E à medida que aquela pessoa, aquilo que para eles era um fantasma, ia se aproximando, eles foram percebendo que na verdade se tratava de Jesus. E Jesus se apresenta para eles e chama eles a não terem medo daquilo que eles estavam enxergando e daquilo que eles estavam passando. E o mais louco deles, que era justamente o apóstolo Pedro, ainda tem a ideia insana de pedir a Jesus que ele também caminhe sobre as águas. Ele vai, caminha sobre as águas, mas num dado momento ele para de olhar para Jesus, ele começa a olhar tudo ao seu redor, a tempestade e a própria insanidade da situação que ele estava vivendo ali, de olhar para baixo e dizer: caramba, eu tô andando sobre as águas, eu tô aqui e não tô afundando, isso é impossível. E no momento que ele para de fixar os olhos em Jesus, aí ele afunda. Mas Jesus é tão incrível, cara, Jesus é tão gracioso, que ele oferece os braços, ele oferece as mãos para Pedro e tira ele de debaixo das águas e salva Pedro. E os dois entram no barco juntos. A grande questão é que isso que nós estamos vivendo, independente de falar que se trata de uma crise política ou crise sanitária, e que de fato é, mas a grande questão é que a gente está nessa situação aqui. A gente está num barco, no meio de uma tempestade, com um vento contrário, sem saber o que fazer, sem saber a quem pedir socorro, a quem pedir ajuda. Para onde nós olhamos é tempestade, são ondas violentas, é vento forte, é o barco balançando. Algumas pessoas já entrando em desespero, em aflição, em angústia, e não temos a quem pedir socorro. Mas há uma esperança. E essa esperança, muitas vezes, nós não estamos enxergando justamente por causa do medo. Essa esperança muitas vezes está diante dos nossos olhos, mas nós não estamos enxergando, porque os nossos olhos carnais, tudo que eles conseguem enxergar é o medo e a aflição, são os fantasmas da vida. Cara, essa esperança é Jesus. Essa esperança é Jesus revelada na sua palavra. Acho que o chamado de Jesus naquele momento para Pedro é o mesmo chamado para nós. É o de, ao invés de se deixar abater pelas ondas, pelo mar, é o de andar sobre as águas juntamente com Jesus. E tendo a certeza que se em algum momento nós afundarmos, e vai ter momento que nós vamos afundar, as mãos dele, os braços dele estarão lá para nos socorrer. Isso aqui não é um chamado para nós ignorarmos o fato daquilo que nós estamos vivendo, para nós simplesmente fecharmos os olhos e ignorarmos, achando que isso vai passar, simplesmente ignorando. Mas isso é um chamado de confiar, de descansar, de ter certeza e de passar a olhar aquilo que de fato nos dá esperança, e não olhar com os olhos do medo, desespero, da desesperança, da aflição, porque como a palavra de Deus diz, o verdadeiro amor está em Cristo Jesus e ele lança fora todo medo. Então, estava refletindo nisso aqui. Eu espero que estejam todos bem e que nós possamos passar dessa situação da melhor forma possível, crendo que Deus está no controle desse barco, Deus está no controle de toda a situação. Deus não perdeu o controle jamais. Amém?